pouquinho. Bom dia, pessoal. Oficialmente, né? A gente estava esperando, dando um tempinho para ver se entrava mais membros, né? Mas já vamos começar, porque temos muito a discutir, né? Hoje a gente dá início à nossa quarta reunião, né, do semestre. Iremos discutir um pouco sobre algumas considerações relativas à construção, né, da conclusão, considerações finais, e também daremos algumas dicas, né, para a submissão de artigos em revistas. Então, no momento, temos quantas pessoas? 16, né? 16 pessoas na sala. 16 pessoas na sala, né? Tirando agentes, teríamos o quê? 12 pessoas, né? Tirando... Exatamente. Acredito que vai entrar mais um pouquinho, né? E aí, a professora Cristiane, que deu uma saidinha agora rapidinho, voltou. Ela que vai, né, falar um pouco sobre esses assuntos. Então, Cris, a palavra é sua. Estava procurando o botão de ligar o microfone. Bom, gente, bom dia mais uma vez, né? A gente vai hoje falar um pouco sobre os finalmente do nosso artigo científico, né? Então, vamos lá. A gente vai dar algumas orientações para a construção da conclusão do nosso artigo, a construção do resumo e a construção a submissão, aliás, do artigo nas plataformas. Então, vamos lá. Porque não está passando. Bom, da estrutura do artigo, né, mais uma vez, a gente relembra, né, após a construção da introdução, que foi o que foi feita na última reunião do grupo, a professora Raíssa explanou muito bem sobre a questão do tópico de introdução. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a conclusão e as considerações finais do nosso artigo, né? Baseando sempre na nossa ordem de escrita. Bom, então nós temos que a conclusão ou as considerações finais, o que elas devem trazer na sua essência? Né? Em sua essência, a conclusão, ela visa fazer uma síntese dos achados do seu estudo. Então, tudo aquilo que você encontrou como resultados, ela deve estar contida pelo menos no primeiro parágrafo da sua conclusão. Então, relembrando qual foi o seu objetivo, qual foi a sua questão de pesquisa, na maioria das vezes o que a gente faz é responder realmente essa questão de pesquisa. Gente, só um minuto, eu vou fechar aqui a porta que ela está batendo, só um segundo. Uma criança abriu a porta. Bom, enfim, então ela faz essa síntese desses achados que você encontrou nos seus resultados. Também é importante que a conclusão ela vise trazer as contribuições que são esperadas, né, mais esperadas do seu artigo. Então, por que você fez o seu estudo? Eu queria saber detalhes sobre sinais e sintomas de estresse de um determinado grupo profissional. Então, no primeiro parágrafo, eu digo quais foram esses achados. No segundo parágrafo, eu digo por que eu escrevi esse artigo, o que ele contribuiu, o que ele trouxe de novo. E sempre é importante, todo estudo, a gente vem trazendo isso sempre, tem limitações, ele apresenta limitações, então traz também as limitações que foram apresentadas no seu trabalho. Porque foi somente em um único local, porque foi apenas uma amostra dessa população, foi uma quantidade reduzida de estudos que eu fiz numa revisão. Então, tudo isso são limitações que não vão prejudicar o seu artigo, mas vão apenas dizer, né, que ele se limita a um determinado público.
Então, essa conclusão ou considerações finais, ela deve ter, no mínimo, esses 3 parágrafos, cada um desses 3 parágrafos, resumidamente, sintetizando o seu trabalho. Primeiro, a síntese dos achados, depois as contribuições que são esperadas e a limitação do seu estudo. Os elementos que eles são dispensáveis. Não apresentar novos elementos. Então, por exemplo, se você não trouxe um determinado achado no seu resultado, não tem necessidade de, na conclusão, você apresentar esse dado, já que ele não está incluso na sua parte inicial, na sua parte dos resultados do seu estudo. Não se deve apresentar citações na conclusão, porque a conclusão é a percepção final do seu artigo, né? Então, é o fechamento desse artigo. Eu não devo citar uma determinada pessoa para eu concluir aquele dado. Inclusive, quando se tem citações na conclusão, esse artigo geralmente volta da revista, justamente para solicitar ou para o autor tirar, né, ou para ele refletir se aquele é o local adequado. Já aconteceu, inclusive, comigo, eu mandei por engano uma citação em uma das considerações finais de um determinado artigo e ele voltou com, além de outras correções, né, mas com essa observação, né, de que não se coloca referências, citações na parte final do artigo. E sempre é importante verificar as normas da revista. Por quê? Porque em algumas revistas, a limitação do estudo ela deve ficar no final da discussão. Em algumas revistas, a conclusão só precisa ter um único parágrafo. E também em algumas revistas, e a depender do seu estudo, você vai fazer uma conclusão ou uma consideração final, que a gente vai mostrar esses 2 elementos agora. Bom, de uma forma bem generalizada, a conclusão, por esse nome, né, ela geralmente está mais presente em artigos quantitativos. Não que ela somente vai estar presente nesse tipo de artigo, mas em virtude da construção metodológica que tem esse tipo de artigo, de observação de hipóteses, né? O norteamento da questão de pesquisa em si, aí sim ela vai nortear para uma conclusão final desse artigo. Então, ela geralmente está presente a conclusão nos artigos quantitativos. E ela vai fazer esse fechamento desses dados, né, de uma forma geral e pontual, basicamente constituída daqueles 3 parágrafos que nós falamos que são essenciais. E as considerações finais, né, a depender da revista, né, a depender do seu tipo de estudo, geralmente ela está mais relacionada a estudos qualitativos, né, que vem trazendo no seu caminhar metodológico do artigo essa estruturação. Nas considerações finais, uma das coisas que vai modificar da conclusão é que, geralmente, as considerações finais dos artigos qualitativos, de uma forma geral, faz alguns apontamentos de novos estudos ou traz a repercussão daquele determinado estudo nos sujeitos estudados e traz sugestões para novos estudos, né, para serem realizados novos estudos. Nos artigos quantitativos, a gente também faz um apontamento, uma progressão de novos estudos, mas é mais comum nos artigos qualitativos. Então, basicamente, essa é a diferença. Entretanto, a depender da revista, ela vai solicitar que você faça uma conclusão para um artigo qualitativo também, e não há problema nenhum, é apenas a nomeação que a gente dá ao final. E lembrando sempre que as considerações finais, ela vai apontar, né, novos elementos, novos estudos a serem realizados, enquanto a conclusão, ela realmente fecha a sua questão de pesquisa. O conteúdo sugerido, né, que a gente basicamente fala naqueles itens essenciais, é um primeiro parágrafo falando da resposta do seu estudo. Muitos alunos, e até mesmo a gente, quando olha assim para o final do estudo, aí fala, professora, não sei como começar essa conclusão, não. É muito difícil concluir, eu já falei tudo.
Pois é, justamente. Então, se você já falou tudo, você vai resgatar o que foi dito realmente nos seus resultados e vai responder a sua questão de pesquisa, né? Então, o primeiro parágrafo, basicamente, é isso. Em geral, iniciar respondendo o seu objeto. Limitações de estudo, né? Todo estudo ele tem limitações, seja por, como eu já mencionei antes, né? Somente entrevistas realizadas somente com um grupo profissional, em um único universo, limitado àquela determinada região do país, e isso pode apresentar, né, aproximações ou distanciamentos de outras realidades e apontar realmente, deixar apresentando realmente essa limitação, porque, afinal de contas, a pesquisa ela sempre pode existir algum tipo de limitação. E apontar uma progressão de novos estudos. No meu estudo eu não consegui responder completamente determinado objetivo. Então, sugere-se a realização de novos estudos para a realização desse daquilo. Ao final tem um exemplo que vai ficar mais claro. Pronto, já chegou no exemplo. Bom, um exemplo de conclusão, esse artigo, ele inclusive é uma análise dos dados qualitativos, né, utilizados em pesquisas de enfermagem, é da professora Pétala. Então, o que a gente verifica? Basicamente, entre 3 a 4 parágrafos na estrutura. Então, verificou-se que a enfermagem brasileira... O objetivo do artigo ele foi respondido no primeiro parágrafo dessa conclusão. Então, ela queria pesquisar quais eram os tipos de software utilizados em pesquisas de análise qualitativa, então, consequentemente, ela respondeu logo de cara no primeiro parágrafo da conclusão. A ênfase dos dados observados, né, a ênfase dos resultados que foram encontrados, geralmente a gente faz essa resposta inicial no primeiro parágrafo e no segundo parágrafo a gente pode dar uma ênfase maior em determinado dado ou resultado que apareceu mais. As limitações deste estudo, né, apresentando também nesse outro parágrafo, né, destacando que a demanda de tempo, aqui, ó, como foi colocado, como dificuldades à utilização do software, foram destacados a demanda de grande tempo de estudo do pesquisador. Então, coloca realmente qual foi a dificuldade que o pesquisador teve no momento da realização desse estudo. Então, basicamente, aqueles elementos essenciais estão presentes. E, por fim, a contribuição, né? Mas pode sim contribuir para uma efetiva análise dos dados com o olhar crítico do investigador, né? A contribuição que esse estudo trouxe ao final, sempre da sua conclusão. Aqui eu trouxe um artigo de Leal, que ele fala sobre a humanização prática, as práticas de humanização em parturientes, né, em trabalho de parto. Então, percebam que só pela estrutura a gente consegue identificar que ela já é diferente de uma conclusão. A conclusão ela é enxuta, sucinta, em média 3 a 4 parágrafos no máximo. As considerações finais, pela perspectiva da pesquisa mesmo, né, do caminhar metodológico, como eu já falei, ela tende a ser um pouco maior, né? Então, ela tende a ser mais estruturada, falando mais. Entretanto, ela sempre vai dizer as mesmas coisas, né? Então, a gente tem resposta ao objetivo, defende a importância da incorporação, categorização das boas práticas, ênfase nos resultados, redução de intervenções desnecessárias, enfim, respondendo e dando ênfase naquilo que foi o achado mais importante no decorrer da pesquisa. E, ao final, as contribuições, né? Aponta também a importância, traz também a importância da enfermeira obstetra, enfim, do objeto de estudo que ela está procurando, e, por fim, as contribuições e o fomento, né, do olhar
ativo, né, para as novas pesquisas. Então, percebam, já que tem essa diferenciação entre a conclusão e as considerações finais na estrutura. Uma é mais enxuta e a outra é bem mais extensa, mas isso vai depender, claro, de cada autor, né, da forma como se escreve. Bom, a gente falando da conclusão, né, a gente está finalizando o artigo, então, muitas vezes, quem escreve geralmente a conclusão, formata o artigo e coloca no resumo. Pelo menos, geralmente, como a gente trabalha muito junto, geralmente se faz assim. Então, o resumo, ele é o item síntese de todo o artigo científico, então ele vai estar lá na primeira parte, né, do estudo, logo após o título. Ele é o cartão de apresentação do seu trabalho, porque muitas vezes, tanto para o editor, né, como também para quem está lendo, fazendo pesquisa em base de dados, é aquele resumo que vai ser apresentado e é ele que vai discutir, né, que vai mostrar realmente a que veio. E é o que está disponível para consulta. Muito importante o resumo, gente. Às vezes a gente não dá valor, né, ao resumo, e quando a gente vai fazer essas revisões, as Scopings Review, a revisão de literatura de uma forma geral, é que a gente vê como as pessoas têm dificuldade de fazer o resumo do seu trabalho. Muitas vezes o resumo não resume nada, não resume o seu trabalho, não diz os aspectos metodológicos, nem os resultados mais importantes que você encontrou. Então, é importante que o resumo ele seja realmente uma síntese dos seus achados. E sempre lembrar que é o cartão de apresentação. Às vezes as pessoas, por ser um elemento final do trabalho, às vezes a pessoa já está de saco cheio de determinado tipo de pesquisa e aí escreve o resumo de toda forma, quando na verdade não deveria ser assim. Muitas vezes a gente, quando está fazendo a scoping, separa aquele estudo pelas palavras-chave, exclui pelo resumo, mas sempre dá uma olhadinha assim nos resultados e na metodologia para ter realmente certeza, porque às vezes o resumo não diz nada, o título é referente ao seu objeto que você está procurando, mas o resumo não apresenta claramente o que a pesquisa trouxe. Então, muito cuidado no momento também de fazer o resumo. Existem dois tipos de resumo, o semi-estruturado, que é aquele que coloca, né, introdução, objetivo. Na verdade, o resumo geralmente não tem introdução, né? Então já vai objetivo, metodologia, resultados e considerações finais. Também não apresenta conclusão. E também o resumo em texto único. Quem vai dizer qual vai ser o tipo de resumo? As normas da revista. Então, geralmente, a revista pede um resumo estruturado e outras pedem um resumo em texto único, né? Em formatação única, diferenciando apenas o tipo de formatação. Mas é importante fazer sempre as mesmas colocações, né? Síntese do trabalho e cartão de apresentação do seu artigo. As escolhas da palavra-chave, né? A gente também... sempre é importante a gente dizer quais são as palavras-chave que sintetizam o seu estudo, porque, afinal de contas, quando estamos fazendo uma pesquisa em base de dados, são elas que a gente vai identificar. Então, nas nossas scopings que fizemos, a gente vai consultar os demais trabalhos a partir das palavras-chave e eles que vão trazer, né, a síntese, vamos dizer assim, do que foi produzido na literatura nos últimos tempos sobre aquela determinada temática. Em geral, os descritores ou palavras-chave, né, a gente faz sempre uma consulta ao DEX, né, para saber se é um descritor controlado ou não, mas você pode colocar um descritor não controlado, não tem problema no seu trabalho, né, no seu resumo. Sempre estar atento à sua temática e ver realmente se aquela determinada palavra ela se enquadra no seu tema de escopo do seu artigo. E sempre nortear a sua escolha direcionada para uma melhor qualificação e apresentação do seu trabalho, né? Então, nortear realmente as suas escolhas, identificando
que aquela palavra-chave vai realmente falar sobre o seu trabalho, né? A gente fez uma pesquisa, uma Scope Review recente sobre coping, né? As estratégias de enfrentamento, e a estratégia de busca ficou imensa, e inclusive com palavras-chave que eu nem pensei em colocar, como, por exemplo, saúde do trabalhador, né? Apesar de ser um ramo da saúde do trabalhador, muitos artigos que falam somente de saúde do trabalhador falam mais da legislação. Mas a gente percebeu nos trabalhos que o enfrentamento ao estresse ocupacional também é citado como saúde do trabalhador, só para identificar, exemplificar. Bom, agora a gente passa para o segundo momento, né, que são as considerações sobre a orientação de submissão do artigo nas revistas. Então, assim, escrevemos o artigo todo, né, naquela ordem sugerida por nós, né, pelos membros do grupo. Então, finalizamos esse artigo. Meu Deus, vou formatar agora para submeter à revista. Geralmente, é uma parte bastante... algumas pessoas não gostam, né, de fazer essa formatação. Entretanto, ela é extremamente necessária, porque já pensou se cada autor ele publicasse ou fizesse um artigo de uma determinada forma? Então, eu ia trabalhar com as normas da ABNT, Kisna com a APA, Raíssa com a Vancouver, então ia ficar tudo desformatado. E a configuração das revistas, né, tanto revista jornalística, como as revistas de cunho científico, elas devem seguir sempre uma formatação, uma editoração. Então, é necessária essa normatização do artigo de acordo com as normas da revista. Só para revisar, né, um pouquinho, acredito que todos vocês já conhecem, a gente já discutiu um pouco, mas eu achei necessário a gente relembrar com base no Qualis CAPES, né? O Qualis CAPES está cortando minha internet. Cortou só um pouquinho, Cris. Relembrar, mas eu acho que voltou ao normal. Pronto, porque apareceu a mensagem agora que está instável. Bom, a classificação, né, do Qualis, Qualis CAPES, que ele faz o ranking das revistas de A1 a B3, né? Então, a gente tem esse ranking, sendo A1 a estrela principal, vamos dizer assim, a maior qualificação do Qualis, e a B3, ela tem uma qualificação também, né? Ela está qualificada, indexada, mas ela tem uma menor qualificação, né? Então, vai de A1, A2, B1, B2 e B3. Tem as outras também, B4, C, que não são recomendadas tanto assim para formatar um artigo para levar para a publicação. Mas elas são classificadas também. A outra forma de qualificação da revista é o JCR. O JCR, né, ele dá uma estratificação que é as revistas que possuem o JCR, elas são indexadas na base da Web of Science. Então, com base no número de citações daquela revista, né, e geralmente quem tem um JCR alto, ele apresenta um maior reconhecimento. Bom, existem duas formas da gente escolher a revista que vai ser publicada. A gente pode escolher a revista antes de construir o artigo. Então, primeiramente, eu vou construir, fazer uma temática e vou ver qual é a revista que está publicando mais frequentemente, vamos dizer assim. Então, eu vou adequar a temática do meu trabalho ao escopo daquela revista. Então, quais são as temáticas que aquela revista trabalha, né? Então, eu vou adequar a temática do meu artigo, do artigo que eu vou escrever, para aquela revista. E verificar qual revista possui citações no seu artigo, né? Então, por exemplo,
se você está construindo um determinado artigo, no momento dos fichamentos, lá nas discussões, você viu que a maioria dos artigos que falam sobre aquela determinada temática é a OBJN. Então, lá nos meus fichamentos, eu já vi, ó, essa revista trabalha com essa temática, porque ela já foi citada mais de uma vez nesses artigos que eu estou discutindo. Então, ela pode ser uma possível revista para eu fazer o meu artigo e publicar, né, no momento da construção. Então, isso é muito importante porque já identifica mais ou menos qual vai ser a revista que você vai direcionar o seu trabalho. E também pode ser depois de finalizar o artigo. Acontece bastante nos trabalhos de pós-graduação, nas disciplinas de pós-graduação. Geralmente, ao final, a gente tem um trabalho, né, pronto, um artigo científico, e está pronto para enviar para a revista. Então, já está finalizado o artigo. Aí a gente vai procurar uma revista para enviar. Qual delas, né? Então, geralmente, as que estão publicando com números especiais e estão referenciando aquela determinada temática que foi trabalhada, e depois de finalizar o artigo, sempre de acordo com as normas, né, que a revista ela vem trazendo, né? A temática sugerida pela revista, será que cabe naquela determinada escolha a temática sugerida no artigo, será que cabe na escolha da revista? E assim sucessivamente, a gente sempre vai identificar isso. Mas, Cris, onde é que eu acho essa parte das revistas? A questão do escopo, enfim. Eu peguei qualquer uma das revistas, certo, gente? Não é fazendo propaganda da ciência e saúde coletiva. Então, é só para a gente ver, a maioria das revistas, ela possui essa formatação aqui, né? Dizendo, conheça a revista, quais são as normas de submissão, chamada pública geralmente são as chamadas dos números especiais e os artigos são os artigos publicados. Então, quando a gente tem essa aba de conheça a revista, é com base no escopo dessa revista. Quais são as temáticas que essa revista trabalha? A submissão, geralmente, ele vai clarear e dizer quais são as etapas do processo de submissão, por onde o artigo ele vai percorrer para poder ser submetido, como ocorre o processo de avaliação e quais são as normas, né, que o artigo deve apresentar para ser enviado para essa revista. Oh, vixe, como voltou. Espera aí. E as chamadas públicas, geralmente, tem lá qual é o número temático que está disponível, o artigo. Aqui eu coloquei as instruções aos autores, mas em toda a revista ela tem uma aba falando somente dessas instruções. Coloquei o da Rebem porque eu achei bem estruturado, né? Geralmente tem a política editorial, que vai dizer como é feita essa avaliação dos manuscritos, as categorias dos manuscritos que é aceito pela revista, né? Pesquisa, artigo original, revisão científica, revisão da literatura, enfim, ela vai trazendo detalhadamente quais são essas categorias. E ao lado tem o conceito que ela identifica cada um desses artigos, certo, gente? O preparo do manuscrito, ou seja, como deve ser a formatação de uma forma geral desse trabalho, o processo de submissão, se paga taxa, se não paga taxa, se você deve submeter na plataforma, fazendo o login do autor, o processo de avaliação, a revisão técnica da língua portuguesa e as taxas de avaliação e editoração. É importante, antes de colocar o artigo nas normas, ver essa questão das taxas, né, e das revisões, porque geralmente as revistas publicar não é barato, né, ainda mais nessas revistas com o qualis mais elevado, então tem realmente esse custo um pouco mais alto, a depender da revista também. Eu coloquei só uma parte para falar sobre a organização no momento de submissão, que, assim,
Isso aqui ninguém diz para ninguém, assim, a gente vai trabalhando e a partir do momento que vai trabalhando com outras pessoas, a gente consegue organizar de uma melhor forma. O primeiro artigo que eu submeti, meu Deus do céu, eu não sabia onde estavam os documentos, não sabia qual era o documento principal, então é muito importante a gente ter essa organização final, porque no momento de submissão, eu já vou submetendo na ordem que a revista pede, né? Que vai aparecendo no site, no processo de progressão de submissão. Então, é importante que você organize o seu artigo em pastas, né? De acordo com a revista que você vai publicar. Então, eu vou publicar na Rebem. Já salvo as normas da Rebem em PDF e já vou fazendo os documentos que a revista pede, colocando o nomezinho em cima e salvando nessa pasta. As figuras e gráficos, geralmente, elas vão separadas do artigo, em um formato, né, diferenciado, e isso tem aonde? Na parte das normas da revista, normas e formatações. Os documentos que exigem assinatura também devem ser nomeados. Às vezes, o documento do Comitê de Ética, que quando é pesquisa de artigo original, eles solicitam, então já deixa salvo na pasta, para depois não estar procurando na plataforma Brasil, por exemplo, o documento que remete a isso. Os documentos de assinatura, né, de declaração de conflito de interesse dos autores da revista, deixar nomeado, porque tem um momento que eles solicitam e pedem também que você nomeie aquele determinado artigo. Então, para você não ficar no momento lá pensando, meu Deus, qual é o documento? Abrir um, abrir outro. Então, já deixa tudo organizado, esquematizado, para poder fazer realmente esse processo de submissão. Se exigir o pagamento, eles também pedem o comprovante de depósito, né? Então, já deixa também nessa pasta. Também esse checklist é da Rebem e eles disponibilizaram, eu achei bem legal, né? Que eles colocam aí passo a passo se foi atendido ou se não foi atendido ou se não se aplica aquele determinado artigo que foi submetido. Então, dos documentos suplementares, eles sempre veem se está todo documento suplementar naquela determinada submissão, no processo de submissão. Aí vem declaração de ciência e instruções dos autores. Todas essas declarações de documentos suplementares, na maioria das revistas, tem um modelo. Então, você baixa no seu computador e vai formatar de acordo com os autores que vão ser encaminhados também nesse artigo. Aprovação do Comitê de Ética, se necessário, né? Declaração de responsabilidade, comprovando de pagamento, aí que eu falei. Então, esses documentos primeiros é sempre bom a gente colocar o nome de cada um desses documentos para organizar e o processo de submissão ser ainda melhor. Antes, né, quando eu era estudante, eu tinha até vergonha de enviar os artigos para a revista, com medo já da recusa. Mas depois que a gente vai conhecendo outras pessoas, né, Pétala, Kisna, Theo, Raíssa, enfim, a gente vai se estruturando, se sentindo mais confortável e, inclusive, mais confiante de enviar o seu trabalho para as revistas, né? Então, não tenham vergonha do seu trabalho, não tenham vergonha desse processo de submissão, porque, né, ele vai sendo construído aos poucos e realmente é muito prazeroso quando você tem o fruto do seu trabalho sendo publicado em uma revista. Bom, aqui são algumas referências. E aí, né, agora a prática seria retomar os grupos, escrever a conclusão e manter o contato com os docentes. Aí tem a questão dos prazos, que a gente mais na frente vai falar um pouquinho sobre isso. É isso, gente. Obrigada, Cris. Algum dos docentes quer falar no momento? Agora é o momento da gente, né, conversar um pouco, pessoal. Professora, eu queria falar. Pronto, pode falar, Bárbara. É o seguinte, assim, eu sei da importância... Peraí, rapidinho. Tem Bárbara... Peraí, Bárbara. Tem Bárbara, aí depois tem Vilma, para seguir a sequência. Vai lá, Bárbara.
Assim, eu sei da importância de se tornar um estudo público, né, por meio das publicações, mas, assim, eu também me questiono na questão de que, por exemplo, eu produzo algo e não consigo tornar isso público, não consigo publicar em revistas. Aí esse estudo vai se tornar o quê? Eu vou deixar ele para lá? Eu vou tentar em outras revistas? Qual seria uma outra saída além da publicação? Ou eu só produzo algo para se tornar público? Eu fiquei em dúvida com relação a isso. Na maioria das vezes, a nossa produção ela é para ser voltada, né, para o cunho acadêmico, para a publicação. Entretanto, você não tem publicação somente quando você tem um artigo científico. Quando você constrói o seu TCC e ele vai digitalizado para a biblioteca, ele está publicado. Quando você constrói um resumo científico e vai para um determinado tipo de evento, ele está publicado também. Então, são categorias de publicação que não necessariamente você vai deixar de publicar, né? E estar levando o seu trabalho para a academia, para, enfim, para essa questão da publicação. Não sei se você entendeu ou se alguém quer complementar. Pétala. Eu queria só complementar, Bárbara, assim, que a ciência ela é feita para publicização, né? Então, a produção científica, apesar de ter uma forte discussão de benefícios próprios do pesquisador, de progressão, de currículo, enfim, essa não é a real finalidade, né, da ciência. Então, toda produção científica ela deve se pautar no retorno social, né? Então, quando a gente produz algo e não publiciza, a gente está quebrando essa primeira finalidade, né? Então, a publicização, ela não tem a finalidade do currículo do pesquisador, sabe, Bárbara? A gente tem que enxergar que a publicação, ela tem a finalidade da divulgação do investimento que foi feito naquela pesquisa, que outras pessoas leiam, que isso gere resultados, que isso traga benefícios, certo? E aí, dentro dessa perspectiva, né, temos, sim, várias formas de publicizar, inclusive, né, uma das coisas mais discutidas hoje é como tornar essa publicização próxima da sociedade, porque a escrita científica ela é muito hierárquica, ela é pouco adaptada à sociedade, então, sem sombra de dúvidas, produtos como cartilhas, como folders, como uma própria entrevista, pode ser uma publicização. Mas, sem sombra de dúvidas, também a publicação em artigos hoje é considerado padrão ouro pelo seu alcance, certo? Então, quando a gente publica em uma revista, a gente tem a garantia do alcance dessa publicação, certo? Então, é aquela discussão que a gente falou da literatura branca e da literatura cinzenta. E a literatura branca padrão ouro, sobretudo, né, bilíngue, lembrando que a nossa língua universal é o inglês, então as revistas que elas solicitam a tradução para o inglês não é para ficar bonito, é para a sua produção ser lida mundialmente. Esse seria o padrão ouro da leitura, né? Então, pensando que a publicação é uma forma de retorno dos investimentos e dos resultados alcançados, nós nunca deveríamos produzir algo pensando em seu engavetamento, certo? Então, tudo deveria, sim, ser publicizado. E aí eu recebo uma rejeição de um artigo, né? E aí já vou aproveitar que era uma das coisas que eu ia falar, como, né, a professora Cristiane comentou. No início a gente fica super chateado, né, com uma rejeição, enfim, e depois a gente entende que quanto mais rápido for rejeitado, melhor, porque a gente parte para a próxima, né? Sobretudo se aquela rejeição vier com um ótimo parecer dizendo onde melhorar. Infelizmente, não é uma realidade de todas as revistas, por vezes a gente só recebe dizendo não se adequa ao escopo da revista e a gente fica ali meio sem saber o que fazer, mas sim temos ótimos pareceristas que trazem sugestões de melhoria em cada uma das sessões e aí a gente acha ótimo e melhora e parte para a próxima. Então, a gente também aprende a não bater cabeça com um parecer. Por vezes, o parecer traz alguma coisa que você diz,
não concordo tanto, mas vamos chegar no meio termo, né? Enfim, isso também acontece bastante. E aí, o que mais acontece, na verdade, Bárbara, é a gente começa acreditando muito. Aí manda para uma A1, né? Aí recebe uma rejeição, que diz que não está tão bom assim metodologicamente, que é uma coisa que tem pouca, né, generalização, é um trabalho mais local, de um tema que já foi muito discutido. Aí a gente vai para uma A2, aí recebe uma rejeição, nananana, aí a gente vai para uma B1. E assim, a gente chega também em um nível em que a gente entende que não pode mandar só para as A. Porque se a gente mandar só para as A, as B nunca vão se tornar A, sabe? Então, a gente também, óbvio que no início da construção de um currículo, não é esse o nosso pensamento, porque a gente está dentro de um programa de pós-graduação que exige uma publicação A. Mas quando a gente vai, né, avançando um pouquinho mais na pesquisa, a gente também entende que é o nosso papel fortalecer as revistas B. Então, isso a gente fez bastante o ano passado, dentro das produções do grupo do Kaizen, que a gente fez alguns relatos de experiência, por exemplo, que a gente sabe que não é um artigo que vai ser aceito por uma A1, por exemplo, mas que era algo que precisava ser publicizado e a gente foi para uma revista mais local, né, para também fortalecer. Porque as revistas, elas são avaliadas pelo currículo de quem publica nela. Também tem isso, né? Então, é o nosso papel também ter esse fortalecimento, né, das revistas, enfim. Então, assim, em resumo, Bárbara, nenhuma produção deveria ser feita para ser engavetada. Em resumo, certo? Óbvio que a gente tem diferentes níveis de produção, em diferentes qualidades, em diferentes níveis de contribuição. Trabalhos que são muito locais não vão ser publicados em revistas A1, mas isso não significa que tem menor qualidade, porque existem diferentes tipos de estudos para diferentes tipos de objetivos, e a gente não deve, em momento nenhum, eu sempre falo isso quase em todas as reuniões, toda comparação em metodologia é infeliz. As coisas são feitas para objetivos distintos. E toda produção que gera uma publicação, seja em qual revista for, ela traz contribuições, certo? E essa contribuição, ela precisa ter o foco do retorno para a sociedade, dentro de um consumismo, né, de um produtivismo que nos força algumas coisas, mas resta a nós também dizer o que a gente aceita, o que a gente não aceita e como que a gente, né, se insere nesse contexto. Falei demais, desculpa. Agora é Vilma, aí depois sou eu, depois é tu, viu, Raíssa? Eu tô acompanhando aqui. Sua inscrição é depois de mim. Pode ser? Posso começar? Oi, gente, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas é com relação às limitações, né, que devem constar lá das conclusões. Aí a pergunta é a seguinte: não seria uma certa fragilidade apresentar essas limitações? Isso não deveria ser previsto no planejamento? E a segunda é com relação ao Qualis, né? Algumas revistas, elas podem ter mais de um Qualis, dependendo da área que você vai... São essas duas. Aí eu já peço desculpa, que eu já vou ter que sair, que eu tenho aula. Vou falar um pouco da limitação. Com certeza, Vilma, a limitação, ela é uma aparente fragilidade do seu artigo. Entretanto, existem limitações que são previstas e limitações que acontecem ao longo da sua pesquisa. Seja uma pesquisa de campo, né, ou seja ela bibliográfica. Por exemplo, numa pesquisa de campo, alguns dos profissionais que você tinha ficado de entrevistar 50 profissionais. Entretanto, desses 50, só poderão participar 20, porque os outros 30 teve alguma questão que não se enquadrava nos seus critérios de inclusão. Então, isso você tem que deixar claro, porque você caminhou metodologicamente no seu trabalho, entretanto, apresentou essa dificuldade. A mesma coisa acontece nas revisões de escopo, que às vezes a gente busca a melhor estratégia para buscar na literatura, na base de dados, mas às vezes vai acontecendo no momento que você vai analisando os artigos
que eles ficaram limitados a uma determinada temática, a uma determinada quantidade. E isso você tem que apresentar sempre na sua conclusão, abaixo. Entendeu? Travou para mim. Posso complementar também? Travou? Claro, Kisna. Pronto. Sabe uma coisa que a gente vem percebendo quando a gente participa de bancas, né, de TCC, mestrado, doutorado, ou faz alguma correção em trabalhos, é que existe, na verdade, uma confusão muito grande entre limitações e caminhos metodológicos adotados, né? Então, por exemplo, quando a gente descreve o método, por exemplo, que vai utilizar nos bancos de dados A, B, C, né? E aí eu coloco lá na conclusão que, como limitação, tem-se o número de poucas bases de dados utilizados. Mas isso não é uma limitação. Na verdade, isso foi algo que você escolheu. Foi o seu método. Você poderia ter colocado mais banco de dados, não é isso? Mas foi o seu método. A mesma coisa quando eu faço, por exemplo, um estudo transversal, né, digamos assim, e aí eu falo que só vou fazer a pesquisa em uma enfermaria, e eu coloco como limitação, né, a questão de ser apenas em uma enfermaria. Então, na verdade, eu vejo, né, que limitações são coisas que ocorreram que fugia do planejamento mesmo. Não tinha, né, nenhuma programação. Então, a gente tem que ter essa clareza do que é limitação e do que é caminho metodológico adotado, certo? Por exemplo, eu tinha uma amostra de 10 pessoas, digamos, uma amostra bem pequena, não, 100 pessoas. E aí teve muitas pessoas evoluíram para óbito, digamos assim. Então, isso foi uma limitação, porque foi algo que não era esperado, aconteceu, né? Então, tem essa questão também que a gente precisa ter bastante atenção, e o pessoal pega no pé. Quando olha na conclusão e vê isso, não, mas não é limitação, não. Está lá no método que vocês já previam isso, esse número de bases, esse número de amostra, entendeu? Então, quando foge, aí, de fato, foge da nossa programação, a gente considera como uma limitação. Certinho? Posso Só para complementar? complementar. Pode. E, assim, quando o Vilma falou, não é uma fragilidade, aí eu vou te dizer, Vilma, que é uma maturidade do pesquisador reconhecer as limitações. Porque, em geral, as pessoas vão ler o seu trabalho por dois motivos. Um que quer consultar o tema e outro que quer consultar o método. Tem muita gente que lê trabalhos para consultar o método. Eu vou fazer um método semelhante e aí eu vou ler. E se você não conta o que pode dar errado, vai ficar como se fosse tudo certo. Então, reconhecer as limitações é importantíssimo para o leitor. E, sobretudo, é quase que uma honestidade do pesquisador de falar, olha, enxergue esses resultados a partir dessas limitações. Sem essas limitações, isso poderia ter acontecido diferente, sabe? Então, quando a gente não reconhece as limitações, e é muito importante essa fala da professora Kisna, diferenciar limitação de fragilidade metodológica, certo? E eu acho até importante, por vezes, reconhecer a fragilidade metodológica, deixar ela clara também, só não chame de limitação. Né? Então, é importante ter as duas, né, diferenciações, a diferenciação. E aí é muito importante escrever a limitação, sabe? Ser honesto no ponto de escrever a limitação e deixar isso claro enquanto algo que pode acontecer com outros pesquisadores, né? Então, sempre ter essa visão de que o seu trabalho também vai ser lido para replicabilidade. Então, limitação é um ponto que aumenta a confiabilidade e replicabilidade do seu estudo. Então, nunca deixem de escrevê-la, assim, é maturidade mesmo. Pétala, só para complementar também e exemplificar, eu me lembrei da minha dissertação.
quando eu utilizei formulários eletrônicos, né, para validar um instrumento que Theo conhece, que é imenso, o instrumento, muitos itens, e aí eu não conseguia inserir todos os itens apenas em um formulário. E o que eu fiz? Eu dividi esses itens em 3 formulários. Então, eu ia disponibilizando os links aos poucos, tipo, o juiz finalizava um formulário, aí tinha a disponibilização do outro link, ele entrava no outro formulário, e aí vai. Só que o que eu percebi, né, é que devido, às vezes, à instabilidade da internet, esse formulário ele não era enviado, ou às vezes era enviado duplicamente, ou só enviava uma parte, né? O juiz só enviava uma parte do formulário, um formulário, aliás, o outro não enviava. Então, isso foi uma limitação. É tanto que eu deixei claro na conclusão que, para quem for replicar, tenha cuidado na utilização de formulários nessa perspectiva, porque pode ter um viés aí, né, no método. Então, de fato, é bem interessante essa questão de replicação. É importantíssimo a gente pensar nisso. Um outro exemplo sobre isso, eu fiz uma pesquisa com docentes e discentes. Para ambos, eu usei formulário eletrônico. E eu percebi que para discente é a pior coisa do mundo, usar formulário eletrônico, porque a perda é muito, muito, muito grande. E aí eu coloquei como uma limitação e sugeri para quem fosse usar o público discente que não fizesse, né, com formulários. Enfim, são essas coisas que a gente percebe que fragiliza, né, que foi uma limitação, que se fosse diferente mudaria os resultados, então por isso a gente precisa deixar muito claro, muito honestamente claro, sabe? Dentro dessa perspectiva. Alguém vai falar de qualis? Ninguém quer falar de qualis. É porque a Vilma perguntou. Vilma, Mas sabendo como é que está sendo esse qualis, essa confusão. Eu vou colocar, eu posso comentar, Vilma, o que acontece? Hoje, até hoje, a gente tinha um qualis para cada área, certo? Então, se vocês consultarem lá o Qualis CAPES, né, vocês vão ver que a mesma revista para diferentes áreas tinha um qualis diferente, tá? Existe uma discussão gigante hoje em dia acerca de uma possibilidade de um qualis único, certo? Então, seria um qualis para todas as áreas. Houve até uma divulgação em bastidores desses qualis, mas isso não é algo 100% resolvido. Eu vou colocar aqui no chat um link de um fórum de editores de revista que trouxe o pessoal da CAPES para fazer essa discussão, foi dentro do Senadem, e eles divulgaram esse fórum, é bem gigante, vocês vão ver que são 3 horas de discussão, logo não tem como a gente falar aqui, mas o que eles divulgaram é que esse qualis único foi só uma tentativa de melhorar a avaliação de alguns programas que estavam com qualis péssimos, enfim. Então, tem coisas piores nos bastidores dessa discussão, e me parece que isso ainda não está resolvido, e que eles até querem manter o qualis único, mas que ainda precisam de muitas discussões e avanços, porque houve revistas que caíram muito, outras que subiram muito e que não faziam muito sentido para algumas áreas. Então, eu vou só sugerir que vocês assistam, né, e acompanhem as discussões. Mas hoje, em vigor, ainda temos o qualis por áreas, certo? Se vocês acessarem lá o Qualis CAPES, é de 2016, mas é o que ainda está em vigor nas revistas. Se vocês já viram um qualis único, é bastidor, certo? Ele ainda não... Inclusive, nessa reunião do Fórum de Editores, eles comentam bastante sobre equívocos cometidos por pesquisadores de usar esse qualis único divulgado em bastidores e que podem ser modificados. Inclusive de algumas revistas predadoras que se aproveitaram disso, que o povo começou a publicar em muitas dessas revistas e que depois a conta vai chegar para esses programas. Enfim, não é uma discussão fácil, não. Quem sabe depois a gente até traz alguém e faz essa discussão em outros encontros. Raíssa? E seria eu agora, não seria você, não, mas tudo bem. Não, só para contribuir, parabéns primeiro, Cris, foi ótima a sua explanação, é sempre muito bom ouvir essas dicas, essas fases de construção, porque a gente sempre passa por isso.
E aí eu queria duas coisas, fazer uma fala da discussão que Bárbara traz, né, ainda, e Pétala já explicou, já falou muito bem, Cris também, com relação a hoje o alcance do que a gente faz, né, do que a gente publica. Então, está uma discussão grande, científica, mas é como Pétala fala. A ciência, ela só evolui quando ela é analisada por pares e ela está disponível lá nas fontes oficiais que a gente vai estar buscando, essa nossa literatura mais referência. E aí hoje já surgem outras formas de mensurar o alcance dessas produções, né? A gente, durante uma disciplina da pós-graduação, teve acesso a uma ferramenta chamada Altimetrics, que é como se fosse uma forma de avaliar o impacto de uma publicação ou de um pesquisador, dessas ideias, com relação a outras formas de mídia e de divulgação. E aí essa divulgação não necessariamente só para o conhecimento científico das revistas, mas também o quanto essa publicação está sendo feita em redes sociais, em outras mídias, em blogs, em fóruns, porque por vezes aquilo que a gente produz cientificamente, e sai no artigo, muitas vezes vocês podem ver, hoje com o Covid o debate está gigantesco. Todo mundo hoje conhece de evidência científica, e a evidência científica ela tem para todos os lados, né? Você pode buscar evidência científica para dizer que A é a melhor coisa, e você busca outra evidência para dizer. Então, isso é uma coisa complexa, mas que tem começado a ser analisado nessa perspectiva, né? Então, assim, o Altimetrics é uma das formas de analisar essas coisas. Com relação à organização, né, que Cris falou, chega a dar um negocinho assim, um quentinho no coração, né, quando a gente vê, e hoje a gente vê isso, e realmente são coisas que vão acontecendo na prática. Essa questão da rejeição, que Pétala também fala, é melhor uma rejeição rápida, sim. A gente teve uma experiência agora recente de enviar um artigo que chega a dar uma tristeza quando a gente via aquela pasta da organização, sabe? Porque a gente abre uma pasta para o artigo, para submissão, aí estava lá, caderno de saúde pública, aí negado, caderno de não sei o que, negado. Então, cada vez que você formata um artigo para as normas de uma revista, entenda que quando você vai fazer esse processo, por vezes você vai mudar muita coisa. Aquilo que já foi falado antes. Em alguns, resultados de discussão é junto. Em outros, ele é separado. Em uns, você vai ter uma limitação em tal canto. Então, cada vez que você vai programar isso para uma revista, isso é muito demorado, isso demora tempo. Então, a gente tem que estar com essa disponibilidade para fazer isso, porque se não faz da norma direitinho, ela vai voltar. E aí, às vezes, essa questão do que Pétala falou é muito importante, de não bater cabeça com o revisor, porque agora, simplesmente, a gente tinha tido um trabalho negado 3 ou 4 vezes por uma coisa que é recomendada que a gente coloque no título. Então, tipo, se trata de uma revisão, eu precisava deixar isso claro lá no título, e por conta disso aí, ele era negado, assim, de cara. Foi negado por 3 revistas de cara, só porque trazia. Aí, uma das sugestões de um parecerista foi... Ele não disse, tire do título, mas ele disse, tente reorganizar este título. E aí, quando a gente fez essa reorganização, a pessoa passou em uma outra revista, e aí o que é que acontece? Ele se deu ao trabalho de ler o resumo. Então, ele, ao ler o resumo, ele considerou para avaliação e mandou para os pareceristas, o que antes não tinha sido feito só pelo título. Então, assim, são coisas bem complexas, né, que a gente precisa ver. Com certeza, os meninos que já têm uma caminhada metodológica muito ampla em pesquisa, já tem muito disso organizado, né? Mas, assim, a gente que está iniciando, às vezes, sofre muito com isso, dessas rejeições, mas faz parte, né, do processo. Agora tava Kisna e Lanúzia. Oi, bom E dia. você, jovem? Não seria você, depois Não, Raíssa, depois eu, pode ir. depois... Não, é porque já era uma coisa já mais atrás, mas aí já deu certo, então pode ir. Tá, então pronto, então vou lá. Coitado de Theo, toda vez a gente atropela ele. Ele não Ou é. ele já permite que a gente fale, de tão acostumado. Bom dia. É só uma questão, a partir da fala de Pétala, que, na verdade, é uma dúvida que eu tenho. Nesse momento de pandemia, né, no qual a gente não vai conseguir fazer pesquisa de campo, por exemplo, entrevista presencial, a gente vai utilizar
né, as plataformas para entrevista, seria isso uma limitação, né? Como que a gente vai colocar isso de modo que não prejudique o nosso trabalho, a relevância do nosso trabalho, mas utilizar o Google Meet ou utilizar o Zoom para entrevista seria limitação? O que é que vocês acham? Não sei porque eu não tenho visto ainda pesquisas Eu assim. visualizo como uma opção metodológica frente à pandemia, né? Se você tivesse colocado que não seria dessa forma e fez diferente, aí já teria também uma incoerência muito grande, né? Mas eu visualizo como um caminho adotado, né, para o bem-estar dos coletadores, enfim, mas que o resultado pode ser diferente, mas foi o caminho que você adotou. Então, Por exemplo, né, em pesquisas qualitativas que a gente vai a campo, no cenário, né, estudos etnográficos, ou que nem sejam etnográficos, mas a gente sempre usa, por exemplo, a observação participante, né, para complementar, e aí agora isso não é mais permitido. Então, assim, só foi uma questão que eu pensei de como a gente vê essa questão de limitação para essas pesquisas nesse momento de pandemia. Era só essa... é mais tenso, mas eu vejo como realmente o caminho adotado, não a limitação. Particularmente, eu acredito que depende muito da temática e do objetivo da pesquisa. Para algumas pesquisas, eu acho que tem umas limitações. Por exemplo, um grupo focal online, você perde bastante. Perde bastante do não verbal, perde bastante, né? Mas eu acho que é uma fragilidade metodológica, sabe? Seria um reconhecimento de uma fragilidade metodológica mais decorrente de uma necessidade. É o custo-benefício. Eu reconheceria no artigo, mas não colocaria como uma limitação dos resultados. Mas seria algo que, assim, para quem já trabalhou com grupo focal de forma presencial, inclusive isso é algo reconhecido pelos autores que trabalham o método online. O método online tem limitações, né? E isso é fato. E aí, se você tinha uma pesquisa presencial dentro de um objetivo X e você muda o método, isso vira uma limitação, né? Porque a concepção original era presencial. Então, você vai ter algumas limitações para alcançar o objetivo original decorrente da mudança do método, certo? Mas o resultado daquele método não seria uma limitação, né? Você só precisaria ter adaptações em termos de reconhecer que você alcançaria o objetivo diferente, talvez. Até porque não só a fragilidade do método, mas dos sujeitos, de como os sujeitos estão atualmente, né? A própria instabilidade da internet, que pode ser outro aspecto. O aspecto ético é outra fragilidade também, enfim. Então, e eu acho que isso está respaldado até dentro dos artigos que falam sobre o método online, sabe, Lanúzia? Mas eu acho que tem. Eu, assim, reconheço, enquanto pesquisa qualitativa, que tem limitações, porque o não verbal, por vezes, diz mais do que o verbal, e o não verbal não é do ombro para cima. O não verbal do ombro para cima é pouquinho dentro de uma pesquisa qualitativa. E até, assim, a gente, né, busca não interrupção de uma entrevista, por exemplo, né, todas as estratégias para isso, aí a internet cai, a pessoa não volta, interrompe, tem essas questões também. E só uma coisa com relação à frustração de enviar artigos e eles serem recusados, né? Por vezes ocorre de a gente enviar para uma revista QualisB, ele é recusado, e os pareceristas colocam pontuações bem, né, que deixam você desgostoso. Você corrige, e aí eu tive essa experiência com um artigo de doutorado. Aí enviei para um A2, e foi aceito sem nenhuma correção. Então, assim, é meio que tentativa, né? A gente tem que acreditar no trabalho e tentar. Kisa já falou, foi Kisa? Já Falei não, vice. então é Kisa depois Lanúzia, Kisa depois Lanúzia. Primeiramente, Cris, eu esqueci de dar os parabéns pela explanação muito clara, objetiva, trouxe diversos pontos bem interessantes, né?
Eu passei logo para o pessoal, nem falei antes, muito mal educada, né? Mas estou aqui me retratando. Pensou fazer algumas considerações que eu fui fazendo, né, no decorrer da apresentação de Cris, que me chamou a atenção e que eu fui lembrando, né, das nossas vivências. Eu já falei algumas, que foi essa questão da limitação e da fragilidade metodológica, que de fato é bem forte, assim, né, bem marcante, porque a gente percebe muito essa confusão. Agora, com relação ao resumo, né, a gente observa muito quando estamos avaliando trabalhos, resumos para eventos, por vezes, né, as considerações finais, conclusões do resumo é bem diferente do que você avalia no completo. Então, eu sei que o resumo, ele, de fato, tem esse objetivo, né, da gente sintetizar o que foi feito, mas nada de criar outra coisa. Né? Tem que estar tudo bem coerente com o que você já apresentou. Por isso que o resumo, ele é sempre feito depois que concluiu, né, todo o trabalho. Então, nada de inventar, de trazer, inclusive, questões, percepções, assim, bem pessoais, às vezes a conclusão não tem nada a ver, de fato, é algo que a pessoa trouxe de reflexão, e não é bem isso, né? Você não conclui, você refletiu naquele momento. Então, é preciso sempre conferir como está lá na sua conclusão. Com relação aos descritores, lembrar que na área da saúde, né, a gente tem uma padronização bem marcante, né? Então, todos os descritores, quando a gente vai submeter a uma revista na área da saúde, precisam estar cadastrados lá no DEX, todos, certo? Se você enviar um que não seja, pode ter certeza que a revista vai mandar você corrigir e colocar um que seja indexado lá no DEX. Uma outra coisa que já aconteceu comigo recentemente, com a gente, né, meninas? Artigo já voltou pelo fato de eu não ter citado no descritor. Aliás, o descritor não estava citado dentro do texto. Tipo, eu usei, digamos, estudo de caso não, fica muito incoerente. Profissionais da saúde, como descritor, mas eu falei de enfermeiro. Então, não, você não falou de profissionais da saúde, porque esse descritor é profissional da saúde. Então, até isso a gente tem que ver, né? Uma outra questão que a gente sempre deve partir de um contexto macro para micro. Como assim? Né? Então, meu trabalho está falando da área da saúde, né? Especificamente da segurança do paciente referente ao cuidado de enfermagem. Então, um exemplo, saúde, né? Segurança do paciente, cuidado de enfermagem. Então, sempre partir de uma concepção mais ampla para a micro. E também uma dica, a depender da revista, lógico, eles pedem para a gente inserir um descritor que retrate o seu método. Se é um estudo descritivo, se é um estudo de caso, bem, aí vai depender do que está indexado lá no DEX, né? Então, por vezes, a revista solicita isso também. Com relação à submissão, bem interessante o que Cris falou, é importante eu conhecer a revista, conhecer o propósito da revista, né? Que conteúdos ela trabalha mais. Eu sempre faço o que Cris também citou, antes de submeter, eu faço uma pesquisazinha para saber qual revista está publicando mais sobre a temática, qual revista publica mais sobre o método também, tipo, se era um estudo de caso, qual revista está publicou mais sobre estudo de caso. E aí eu vou dar uma olhadinha, né? Depois que eu seleciono, eu vou olhar. E aí eu vou ver a política de sessão da revista que algumas apresentam. Esse tópicozinho, política de sessão, que danado é isso? É exatamente especificar qual tipo de artigo está sendo aceito naquele momento. Porque, às vezes, a revisão integrativa não está sendo aceita naquele período, já um artigo reflexivo está. Então, está lá marcadinho. Eles, geralmente, são três informações, aí tem marcadinho, né, que está recebendo o artigo, está sendo avaliado, está sendo alguma coisa lá que eu esqueci o termo. Então, é interessante a gente sempre fazer isso.
É uma outra questão que também a gente precisa ter atenção na hora de organizar toda a documentação, né, que Cris apresentou, as diversas pastas que a gente cria, que algumas revistas elas enfatizam bastante a questão de não ter identificação do usuário, mas não é o nome do arquivo, são outras identificações que a gente não percebe, que quando são enviadas aparecem. Então, eles geralmente dão um passo a passo de como tirar essa identificação, né, do usuário. E a frustração, minha gente, né, que por vezes a gente tem, faz parte do processo, né? Então, a gente vai seguindo, envia-se uma recusar, a gente vai enviando para outras, né? E não desistir. E também ter muita atenção, que é depender dos dados, se for um estudo de campo, por exemplo, né? No meio científico, existe a questão da validade daqueles dados, né? Então, não deixar ultrapassar mais de 5 anos, porque se for mais de 5 anos, se eu deixei, tipo, eu fiz uma atividade agora, um estudo agora, só quero publicar daqui a 10 anos, aí ele não vai ser nem visto. Quando perceber lá o período da coleta de dados, já vão te mandar, olha, aí Petra botou, né? Até a questão dos 3 anos também, vai depender muito de revista, então atenção para isso. E recentemente eu tive muita raiva. As meninas, eu não sei se elas, como é que reagiram, mas a gente enviou um artigo, né, sobre cuidado centrado do paciente. A revista, a primeira avaliação da revista, a gente viu, não vai ser publicado, porque era apenas para alterar o nome dos autores, o metadados. Essa era a solicitação, somente. Então, a gente fez já esperando, né? Já contando, eu já tinha até colocado na lista, artigo aceito. Quando foi, há umas 2 semanas atrás, recusado. O que a gente fez? Ainda pensei em mandar uma mensagem querendo saber qual foi, né? Quais foram os argumentos, querendo saber todas as, né, as avaliações, mas é como comentaram aí, não adianta a gente ficar debatendo com o avaliador, não. Eles talvez avaliaram novamente e não gostaram, né? Enfim, mas faz parte do processo. Mas é isso, pessoal, que eu tinha para falar. E aí eu concordo com tudo que já foi citado também, né? Já fui contemplada pelos meus colegas também. Pronto, Theo. Agora é Lanúzia. Lanúzia não falou? Sim, você entrou naquela vez? Tá. Sim, eu pensei que tinha sido sua colocação. Não, acho que agora já foi, todo mundo acho que já conseguiu falar, não sei se algum dos outros participantes ainda quer perguntar ou colocar alguma coisa, eu vi que Luana já colocou aqui, bom saber anotado, né? Tinha muita coisa para anotar, Luana, mas eu acho que, né, acho que já foi bastante coisa, não sei se alguém ainda quer perguntar ou ainda quer colocar dos que estão aqui, principalmente com relação ao que vai se seguir agora, né, depois do dia de hoje, enfim, né, Kisner? A gente, né, ainda tem muita coisa para andar ainda, né, então é bom que a gente já deixe tudo anotado, enfim, porque todas essas orientações a gente vai ter que seguir no que a gente está produzindo. E uma coisa que me passou aqui na cabeça, acho que você já tinha comentado até comigo, né, e aí eu fiquei acho que se a gente pegar todos esses vídeos que a gente fez lá até agora, cara, dá um tutorial, e se a gente quiser escrever, dá sei lá, enfim, um protocolo, alguma coisa assim, porque, sério, gente, tá tudo muito bem detalhado para, né, para um caminho para se escrever um material como esse, né, o quanto é rico essa quantidade de coisa que a gente, né, já tem até aqui. Mas, enfim, eu acho que é isso. Oi, Karine? Eu estava pensando isso agora. Que o bom do grupo aqui é que, tipo, a gente esqueceu alguma coisa, volta lá no Google Classroom e você consegue relembrar tudo e com detalhes, principalmente dessa discussão aqui, que tiram várias dúvidas da gente. Né? Então, isso é riquíssimo aqui, né? Que souber aproveitar. Eu já olhei várias vezes os vídeos para relembrar algumas questões. Ó, Luana aqui está dizendo que já viu alguns, já deu uma olhada, né? Enfim, eu também já peguei, já retornei, já indiquei, disse, olha,
lembra da aula tal do CAIS? Então, faz o seguinte, né? Senão eu vou acabar repetindo tudo que foi dito lá para vocês. Acessa lá, dá o like, acessa e vê, né? Então, tem essa discussão lá, né? E interessante. E aí, Kisna, o que É mais? bacana essa questão Ei, do like, viu? Vou também podia, sugerir isso. podia nem que fosse a Pipoca Box, né? A gente ter uns likes lá e eles mandarem uns patrocinados aí para o grupo. Não, eu queria livro, não queria pipoca, É não. livro? Para a gente botar na nossa biblioteca Kaizen. Eu queria só fazer um comentário de dizer que quando eu crescer eu quero ser igual a Cris, de falar olhando para a câmera, que eu achei O que muito você chique. faz, Cris? Diz aí, você bota alguma coisa no meio, um espelhinho para gente. Como é que é? Não O que você boto, faz? mas é porque se eu olhar para outro lado, aí eu vejo que os meninos estão bagunçando tudo o quarto e minha cabeça fica bagunçada. Então eu tenho que me concentrar olhando para a câmera. Essa foi boa, viu? Ai, meu Deus. Então é isso, pessoal. Mais alguém? Como o Theo já perguntou, eu acho que não, né? Eu acho que as discussões foram. Eu tenho algumas. Como é que se diz? Ah, esqueci o termo. Gente. Continua Olhe para a gravando câmera. ou Olhe pausa a para a câmera. gravação? Hã? Considerações Não, finais. considerações finais, E algumas. Tem um termozinho que eu esqueci. Mas, enfim, eu vou falar. É com relação, gente, à atualização do diretório, né? Então, a gente já vai começar esse processo. Os novatos, né? A gente teve a inclusão de algumas pessoas novas, e aí, de antemão, a gente já pede que essas pessoas, se não tiverem o currículo Lattes, que eu acredito que com certeza devem ter, façam, quem não tiver, e quem tem, atualize, né? Vocês sabem que a gente precisa sempre estar atualizando o Lattes, então, a cada 6 meses, né? Sempre estar atualizando, ou a cada... à medida que vai recebendo, vai sendo publicado trabalhos, né? Tanto em análise, apresentação de trabalhos, em artigos, em periódicos científicos, é bom a gente sempre estar atualizando, né? Para não deixar acumular as atualizações. Então, atualizem o Lattes, porque essa semana a gente vai começar a atualizar o diretório, né? Excluir as pessoas que não estão frequentando, né? Seguindo aqueles critérios por mais de três reuniões consecutivas. Eu aponto novamente a necessidade de vocês justificarem quando não vão comparecer, lembrar que a gente está fazendo a frequência e cada vez que a gente vai fazer essa nova atualização no diretório, a gente vê a frequência das pessoas que não estão seguindo aquelas recomendações, né, lá do nosso regimento, elas serão excluídas, viu? Então, não esqueçam de notificar, manda uma mensagem ou para um dos docentes ou para o e-mail mesmo, o e-mail do Kaizen, que é o nosso, né, o e-mail oficial. E aí, só lembrar que agora, a próxima etapa, né, que a gente já espera que vocês já construíram, né, discussão, introdução, já estão quase finalizando os artigos. A gente terá o próximo encontro síncrono, no dia 9/4, e será exatamente para apresentar, né, essas atividades, bem como avaliar as atividades não, gente, o artigo dos colegas, né, dos demais grupos. Então, os grupos que não estão bem encaminhados nesse processo, vamos tentar agilizar. E caso, né, a gente perceba a necessidade de fazer alguma alteração nas datas, a gente comunica, mas de antemão está mantida a data do dia 9/4, certo? Então, vamos adiantar porque está chegando, né? A gente sabe que passa bem rápido o processo. Pronto, no mais é isso. Então, atualizem, novatos, atualizem o Lattes, certo? Não deixem de comunicar as ausências e dia 9/4 a gente tem encontro síncrono. E a gente vai seguir o mesmo processo, enviar na segunda-feira da semana da reunião, né, o link do encontro. Ok? Acho que pode encerrar até a foto. Vamos encerrar a gravação. Vamos para a foto agora, a foto oficial.